Bíblia, a idolatria sempre esteve ligada ao espírito de prostituição, porque quando o povo se afasta de Deus para servir outros deuses, abre-se a porta para a impureza espiritual e física. Os profetas denunciaram isso com clareza. Em Oséias 4 está escrito: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Não serás sacerdote diante de mim. Porque te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos." Logo depois ele diz: "O espírito de prostituição os enganou, e eles se corromperam, sacrificaram nos altos montes e queimaram incenso debaixo dos carvalhos. Por isso vossas filhas se prostituirão e vossas noras adulterarão", mostrando que a idolatria abre a legalidade para a prostituição espiritual e sexual. Em Ezequiel 16, Deus compara Jerusalém a uma mulher adúltera que confiava em sua formosura. Prostituiu-se com os egípcios, assírios e caldeus, multiplicando idolatrias e abominações. Deus chama isso de prostituição espiritual porque o povo se entregava a alianças políticas, pactos e cultos idólatras, como se fosse um adultério contra o Senhor. Em Jeremias 2, Deus fala: "Debaixo de toda árvore frondosa, tu te deitavas como uma prostituta", e ainda diz: "Tu tens a testa de prostituta e não queres ter vergonha." Aqui o Senhor mostra que a idolatria endurece o coração e tira a vergonha, levando o povo a praticar impurezas como se fossem normais. Em Números 25, Israel se prostituiu com as filhas de Moabe, comeram dos sacrifícios aos seus deuses e se juntaram a Baal-Peor, trazendo a ira de Deus. Aqui vemos que a idolatria leva ao pecado sexual e este gera maldição coletiva. Só cessou quando Finéias se levantou em zelo pelo Senhor. Em Apocalipse 17, a grande prostituta é mostrada sentada sobre muitas águas, vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, e em sua testa um nome, mistério, a Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Aqui vemos a idolatria mundial se manifestando como prostituição espiritual global, unindo religiões falsas, comércio, política e sedução espiritual. Em Deuteronômio 31, Deus alerta que depois da morte de Moisés, o povo se prostituiria seguindo os deuses estranhos da terra que iam possuir, abandonariam a Deus e violariam a aliança, mostrando que a idolatria sempre gera adultério espiritual e abandono da fé. Em Levítico 17 e 20, fala que o povo não deve sacrificar mais aos demônios com quem se prostituem. Isso mostra que a idolatria é tratada como prostituição espiritual, com espíritos imundos. Em Apocalipse 2, na carta à igreja de Tiatira, o Senhor repreende porque eles toleravam Jezabel, que se dizia profetisa. Ensinava e seduzia os servos a se prostituírem e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Novamente, o vínculo entre idolatria e prostituição é revelado. Em Isaías 57, Deus diz: "Te inflamas junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa sacrificavas os filhos nos ribeiros e te deitavas como prostituta", mostrando que a idolatria gera sacrifício de crianças, feitiçaria e prostituição espiritual. Em Apocalipse 18, Babilônia é descrita como aquela que fez beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Mercadores se enriqueceram por causa dela, mostrando que a idolatria e prostituição espiritual também dominam o comércio mundial. Quer que eu continue trazendo mais trechos da Bíblia, ainda sem repetição? Os profetas do Antigo Testamento denunciaram a idolatria como prostituição espiritual, pois o povo de Israel, que deveria ser fiel a Deus, se entregava a outros deuses como uma esposa infiel ao marido. Em Oséias 4 está escrito que o povo se corrompeu porque não havia verdade nem conhecimento de Deus na terra, e por isso o Senhor disse que o espírito de prostituição os dominava, levando-os a sacrificar nos altos montes e a buscar imagens de madeira e ídolos de escultura. Em Oséias 5 também está registrado que o espírito de prostituição estava no meio deles, e que o Senhor se afastou, porque eles não queriam se converter. Jeremias capítulo 2 declara que o povo abandonou a fonte de águas vivas para cavar cisternas rotas que não podiam reter água, descrevendo a idolatria como prostituição espiritual. Jeremias 3 compara Israel e Judá a esposas infiéis que se prostituíram debaixo de toda árvore frondosa, e apesar disso o Senhor a chamou ao arrependimento. Ezequiel capítulo 16 descreve Jerusalém como uma mulher que foi amada e adornada por Deus, mas que se prostituiu com as nações e com ídolos de madeira, ouro e prata.
Ezequiel 23 fala das duas irmãs Olá e Olibá, que representam Samaria e Jerusalém, e mostra como ambas se prostituíram com as nações, praticando idolatria. Isaías capítulo 1 denuncia que o povo se tornou uma nação pecadora, que se prostituiu e abandonou o Senhor. Isaías 57 afirma que eles se inflamaram com os ídolos debaixo de toda a árvore verde e sacrificaram até os filhos nos vales, tudo isso ligado ao espírito de prostituição. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 1, explica que os homens trocaram a glória incorruptível de Deus por imagens de homens, aves, quadrúpedes e répteis, e por isso Deus os entregou às paixões infames, mostrando que a idolatria gera prostituição espiritual e também corrupção moral. Em 1 Coríntios 6, Paulo exorta os crentes a fugir da prostituição, lembrando que o corpo é templo do Espírito Santo e não pode ser unido à idolatria. Em 1 Coríntios 10, ele alerta que não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, nem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, associando a idolatria à prostituição espiritual. Em Apocalipse 17 aparece a grande prostituta, chamada Babilônia, vestida de púrpura e escarlata, embriagada com o sangue dos santos, representando o sistema mundial de idolatria e prostituição espiritual que engana as nações. E em Apocalipse 18 é anunciado o juízo sobre essa Babilônia, dizendo que ela caiu porque suas prostituições e feitiçarias corromperam toda a terra. Em toda a Bíblia vemos que a idolatria nunca é apenas culto a imagens, mas é adultério espiritual, é entregar o coração e a fidelidade que pertencem somente a Deus a outro senhor, e por isso o espírito de prostituição é permitido como juízo quando o povo insiste em não ouvir a voz do Senhor. Tudo isso mostra que o maior problema do homem não é apenas adorar ídolos de pedra ou barro, mas sim trocar a verdade de Deus por qualquer outra coisa que ocupe o lugar de senhorio em sua vida. Em Levítico 17, o Senhor ordena que ninguém ofereça sacrifícios fora do tabernáculo para que não se prostituam após os demônios. Em Levítico 20 está escrito que quem der seus filhos a Moloque profanou o nome de Deus e será eliminado, mostrando a idolatria como prostituição espiritual. Em Deuteronômio 31, Moisés advertiu que depois de sua morte o povo se levantaria e se prostituiria após os deuses estranhos da terra. Em Juízes capítulo 2 está registrado que Israel deixou o Senhor e se prostituiu após Baal e Astarote. Em Juízes 8, Gideão fez um éfode de ouro e todo Israel se prostituiu após ele. Em Juízes 10, o povo voltou a servir aos Baalins e Astarote, aos deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, e por isso foi entregue em angústia. Em 1 Reis 14, Jeroboão e o povo levantaram altares e imagens. E o texto declara que Judá se prostituiu mais que as nações, em 2 Reis 9. Jeú condenou Jezabel por suas prostituições e feitiçarias. Em 2 Reis 17 está escrito que os filhos de Israel temeram aos outros deuses, edificaram lugares altos e se prostituíram com ídolos. Em 2 Crônicas 21, Jeorão fez altos nos montes de Judá e impeliu o povo a prostituir-se. Em 2 Crônicas 33, o rei Manassés levantou altares a Baal, fez postes ídolos e levou Judá e Jerusalém a se prostituírem. Em Salmo 106 está escrito que o povo se misturou com as nações, serviu a seus ídolos, sacrificou filhos e filhas aos demônios e se prostituiu com as obras deles. Em Isaías 2 está declarado que a terra se encheu de ídolos. Em Isaías 44, o profeta mostra o homem que corta uma árvore, parte usa para cozinhar pão e parte transforma em ídolo, e depois se prostra diante dele em prostituição espiritual. Em Jeremias 7, o Senhor condena o povo porque roubam, matam, adulteram, juram falsamente e ainda entram na casa de Deus. Ao mesmo tempo, queimam incenso a Baal e andam após outros deuses. Em Jeremias 11 está escrito que Judá e Jerusalém quebraram a aliança e voltaram aos pecados de seus pais, queimando incenso a Baalins. Em Jeremias 19 é declarado que edificaram altos a Baal e queimaram seus filhos em holocaustos, algo que Deus não ordenou. Em Jeremias 32, o Senhor diz que edificaram altos a Baal no vale de Inom, para queimarem seus filhos em sacrifício a Moloque, mostrando a prostituição espiritual. Em Ezequiel 6, está escrito que todos os altos seriam destruídos porque Israel se prostituiu com os ídolos. Em Ezequiel 8, o profeta viu as abominações dentro do templo, mulheres chorando por Tamuz e homens prostrados ao sol.
Em Ezequiel 20, o Senhor declara que Israel contaminou-se com os ídolos do Egito e não abandonou as prostituições antigas. Em Ezequiel 33 está registrado que eles ouviam as palavras do Senhor, mas seguiam as suas concupiscências. Em Naum 3, a cidade de Nínive é comparada a uma prostituta cheia de feitiçarias que vendeu nações por meio de sua idolatria. Em Abacuque 2 está escrito aí daquele que diz: a madeira desperta e a pedra muda, levanta-te, mostrando a vaidade da idolatria. Em Zacarias 10, o Senhor diz que os ídolos falam falsidade e os adivinhos veem mentira, e o povo anda errante como ovelhas sem pastor por causa da prostituição espiritual. Em Mateus 6, Jesus ensinou que ninguém pode servir a dois senhores, pois amará um e odiará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Em Mateus 15, o Senhor disse que este povo honra com os lábios, mas o coração está longe. Em vão me adoram ensinando doutrinas de homens. Em Mateus 24, Jesus advertiu que muitos falsos profetas enganariam a muitos. Em Marcos 7 está escrito que anulam a palavra de Deus pela tradição dos homens. Em Atos 7, Estevão declarou que o povo tomou o bezerro de ouro e se alegrou nas obras de suas mãos. Em Atos 15, os apóstolos escreveram aos gentios que se abstivessem das contaminações dos ídolos, da prostituição, do sangue dos animais sufocados. Em Romanos 1 está escrito que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, aves, quadrúpedes e répteis, e por isso Deus os entregou às suas concupiscências. Em 1 Coríntios 6, Paulo adverte que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios 10 está escrito que os sacrifícios dos gentios são oferecidos aos demônios e não a Deus, e que não se pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Em 2 Coríntios 6, o apóstolo disse que não há comunhão entre justiça e injustiça, entre luz e trevas, entre Cristo e Belial. Em Gálatas 5 está escrito que as obras da carne são manifestas, entre elas idolatria e feitiçaria, e que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em Efésios 5, Paulo diz que nenhum fornicador, impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Em Colossenses 3 está escrito que a avareza é idolatria. Em 1 Tessalonicenses 1, Paulo elogia os que se converteram dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Em 1 Timóteo 4, o Espírito diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em 1 Pedro 4 está escrito que os gentios andam em dissoluções, concupiscências, idolatrias e banquetas. Em 1 João 5, o apóstolo encerra dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Em Apocalipse 2, Jesus repreendeu a igreja de Pérgamo e a de Tiatira por tolerarem doutrinas que levavam à idolatria e prostituição. Em Apocalipse 9 está escrito que os homens não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Em Apocalipse 13, o texto declara que a besta fará com que todos adorem sua imagem e recebam sua marca. Em Apocalipse 17, a grande prostituta está embriagada com o sangue dos santos e com a idolatria das nações. Em Apocalipse 18 está escrito que Babilônia se tornou morada de demônios e de todo espírito imundo, e que por suas feitiçarias todas as nações foram enganadas. Em Apocalipse 21 está escrito que os idólatras terão sua parte no lago de fogo. Em Apocalipse 22 é repetido que fora ficarão os idólatras, os cães, os feiticeiros e os que amam e praticam a mentira. Muitos líderes e servos de Deus não têm ensinado nem praticado a renúncia dos pecados e pactos dos antepassados, permitindo que brechas espirituais permaneçam abertas, dando legalidade para espíritos como Belial continuarem a controlar famílias, ministérios e até nações. O Senhor, porém, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua santidade e justiça permanecem, e a verdade da sua palavra é eterna. Quando o homem não rompe com alianças antigas e não renuncia a obras passadas, continua preso a maldições e correntes que impedem a libertação completa. É necessário reconhecer que não existe meio termo entre Deus e Belial, entre a luz e as trevas, e que só pelo sangue de Jesus se desfazem pactos, maldições e alianças ocultas. Oração de renúncia, Senhor Deus.
Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu renuncio todo pacto feito pelos meus antepassados. Rejeito toda aliança feita com ídolos, espíritos, feitiçarias, religiões falsas e obras das trevas. Eu quebro no poder do sangue de Jesus toda maldição hereditária, toda palavra de morte, de enfermidade, de miséria e de destruição. Eu declaro que não pertenço a nenhum outro Senhor senão ao Senhor Jesus. Eu rejeito Belial e todas as suas obras. Eu desligo minha vida, minha casa e minha descendência de toda a herança maldita. Eu declaro que a partir de hoje pertenço somente ao reino de Deus. Eu tomo posse da promessa de libertação e vida eterna em Cristo.